Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para pregar a Santa Palavra de Deus. Lerei no livro de Números, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 16, que tem como título Promessas e Juramentos. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 1. Moisés disse aos chefes das tribos israelitas o seguinte: O que o Senhor Deus ordenou é isto. Versículo 2. Quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Que coisa forte, né? Louvado seja Deus. Então, quando a gente fizer um voto com Deus, nós devemos fazer tudo aquilo que a gente prometeu fazer para Deus. Versículo 3. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa. Versículo 4. Se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Versículo 5. Mas se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não deixou cumprir o que ela havia prometido. Amém? Que coisa maravilhosa, né? É a palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 6. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo que o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, e depois casar. Versículo 7. E se o marido também, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Versículo 8. Mas, se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor o perdoará. Que coisa maravilhosa, né? Louvado Deus. Grande ensinamento da palavra de Deus. Versículo 9. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus, o Senhor, e cumprir o que juraram que fariam ou deixariam de fazer. Que coisa tremenda, né? Versículo 10. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa. Versículo 11. E se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu. E jurou, né? Tudo que prometeu e jurou, ou jurou. Versículo 12. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não deixou cumprir o que ela havia prometido, né? Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Versículo 13. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Que coisa forte, né? Louvado seja Deus. Versículo 14. Mas, se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada, e ela logo que soube, não disse nada a ela, logo que soube do caso, né? Então o marido não disse nada a ela, logo que soube do caso. Versículo 16. Versículo 15, né? Versículo 15. Porém, se o marido mais tarde, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele castigado e não ela. Que coisa tremenda, né? Então, se o marido anular mais tarde, né? Se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele castigado e não ela. Versículo 16. São esses os regulamentos que o Senhor Deus deu a Moisés a respeito de promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Que coisa maravilhosa, né? Então, neste dia,
Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, observe essa palavra. Quando você for fazer um juramento ou um voto, né? A gente fala mais fazer um voto com Deus. Tenha cuidado, concorde com a sua esposa. Se for casado, a esposa concorde com o seu esposo. Se for casada, se for solteira, concorde com seus pais, né? Com seu pai, com a sua mãe, para que tudo esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque se você fizer e confirmar, sendo filho, os filhos confirmando com o pai, pode fazer que o pai não pode mais anular. E se a esposa confirmar com o esposo, pode fazer o seu voto, cumprir a sua promessa com Deus, porque ele não pode mais anular, porque ele já deu a palavra, né? Também se a esposa concordar com o esposo, louvar-se a Deus, e fizer, está feito. Ele não pode mais anular o voto, porque ele concordou em fazer. E aquilo que Deus quer é uma palavra firme. Quando a gente promete alguma coisa a Deus, não pode voltar atrás.